Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te. E há de ser que se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diz o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca mais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Muitas vezes, quando falamos de oração, quando falamos de vida com Deus, muitas vezes esquecemos que a vida com Deus é feita nos pequenos detalhes da existência. Quando falamos de vida com Deus, quando falamos de oração, a oração não pode ser uma arma para ser utilizada nos momentos de aflição. Devemos usar, mas não deve ser uma arma para esses momentos. A oração não pode ser uma lista de petições. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá aquilo outro. A oração precisa ser um mecanismo de comunicação com Deus. Eu me comunico com Deus, eu falo com Deus através da oração. Podemos falar isso? Eu falo com Deus através da oração. Agora, Deus fala comigo através da sua palavra. Então, a oração eu falo com Deus. A palavra, Deus fala comigo. Mais ou menos assim, como, pastor? Deixa eu tentar explicar. Se você está orando, que você está orando, você está conversando com Deus. É um diálogo, não é um monólogo. Mas Deus te responde. Sempre que Deus te responde, enquanto você ora, Ele só te responde de acordo com o que está na palavra. Deus nunca fala nada fora da palavra. Por exemplo, Deus disse para você fazer tal coisa. Está na Bíblia, está na palavra, porque Deus não é incoerente. Você pode fechar os seus olhos? Ó Deus, queremos fazer um movimento no nosso coração, movimento este que nos remeta sempre olhar para o Senhor nos mínimos detalhes. Movimento este que nos faça olhar para nós, num olhar encorajador, num olhar que tire de nós tudo que não te agrada. Um olhar que nos faça não perder de vista, jamais, que o Senhor tem comunicação conosco através da palavra dele. Que o Senhor não gosta de pessoas desobedientes, que o Senhor gosta de pessoas obedientes, que o Senhor não tem, de forma nenhuma, pessoas que são tão ungidas, que
não importa aquilo que elas façam, elas estarão sempre ungidas pelo Senhor. Tem muitas pessoas ungidas pelo sangue de Jesus, mas que essas mesmas pessoas ungidas por Jesus, se elas desviarem para a direita ou desviarem para a esquerda, a comunicação delas fica interrompida com Deus. Não a comunicação de Deus ouvir a voz, porque Deus não é surdo, Deus vai sempre ouvir. Mas a metáfora que o profeta Isaías disse é: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O meu ouvido não está fechado para que eu não possa ouvir. Deus sempre ouve. As minhas mãos não estão retidas, guardadas, encolhidas, para que eu não possa salvá-los. Mas é justamente esse desviar-se da presença de Deus que faz com que Deus se autolimite, faz com que Deus se autoanule, faz com que Deus não ouça intencionalmente, porque o clamor de um desviado, o clamor de um angustiado é sempre ouvido por Deus na perspectiva do coração sincero. Quando esse clamor é apenas da boca, Jesus disse: esse povo se aproxima de mim com os lábios e com a boca me honra, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor quer conexão, um coração, palavras, atitudes. Uma vida conectada, uma vida extremamente alinhada, para que desta forma sejamos integralmente servos e servas fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a vida cristã, como todas as áreas da nossa vida, a vida cristã, ela tem uma tendência. Nós temos uma tendência a determinados picos. Você sabe que na visão mercadológica as coisas têm picos. Você tem um produto tem um pico. E ele sobe, chega um momento que ele tem que descer. Na visão empresarial é a mesma coisa. Eu lembro quando eu trabalhava na Águia Branca, eles mostraram para a gente um gráfico, um projeto chamado TQC, Controle de Qualidade Total. Isso é muito antigo. Então a empresa demonstrava uma subida, depois há um declive. É assim em todas as áreas. E a vida cristã, ela precisa ser equilibrada. Pessoas que gostam de dizer, de aparentar, estar sempre lá no topo, estar sempre lá em cima, como se nada fosse os alcançar, como se nada fosse os pegar, como se eles não tivessem falhas, como se eles não tivessem dificuldades, como se eles não tivessem pecado, isso é perigoso. Por quê? Paulo entendeu isso, e escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo diz assim: quem pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: há um lugar perigoso. E esse lugar perigoso é a autossuficiência. Quando eu me acho o dono do pedaço, quando eu me acho que nada me alcança, quando eu me acho preparado ao extremo, aí vem a minha zona de vulnerabilidade. Então, em Israel, você sabe que Israel não era como a nossa vida hoje, que você tem um lugar onde você sai da sua casa e você vem, e se você não for nesse lugar, você pode ir em outro lugar, você pode ir na sua casa. Em Israel, o lugar de congregar era em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do culto, e as festas anuais, elas eram apresentadas ali como uma tipificação da presença de Deus. O povo de Deus, eles passavam pelo deserto, e na diáspora do deserto, onde eles paravam, eles armavam o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde o povo de Deus se reunia para ali prestar um culto ao Senhor. No tabernáculo, você tinha os gersonitas, os coatitas, você tinha os levitas. Os levitas eram responsáveis de armar e desarmar as coisas. Imagine, eles vinham, pegavam o instrumento de tocar, colocavam ali, eles que armavam os bancos, eles faziam tudo, eles deixavam tudo limpo. Depois eles corriam, tomavam um banho e vinham tocar. Muita gente pensa que ser levita é apenas tocar. Ser levita é ser servo. Então, quando eles deixavam tudo pronto, eles faziam uma grande cortina de separação, onde lá dentro era chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Da cortina para cá era o chamado Santo Lugar, onde todas as pessoas são santas. Só que lá também tinha a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era como se fosse o líder dos sacerdotes. Tinha o sacerdote, mas tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era responsável pelos outros sacerdotes. E quando o sumo sacerdote dizia uma coisa, a direção era aquela ali. Já falei algumas vezes aqui na igreja que no Antigo Testamento o sacerdote falava das pessoas para Deus. O profeta falava de Deus
para as pessoas. E quando eles estavam cultuando, uma vez, de vez em quando, esse sumo sacerdote, ou um sacerdote autorizado, ele entrava no Santíssimo Lugar. O Flávio José e alguns outros historiadores vão mostrar a importância da tipologia dessa imagem, trocando o azeite para que a lâmpada do candelabro ficasse acesa. Era mais ou menos como quem já viveu na nossa época antiga, você colocava querosene no fifó, no candeeiro. Só que no nosso caso, no máximo, você tinha candeeiro de 2 chamas. Vovó tinha um de 2 chamas, tinha um pedacinho de ferrinho, subia de 2. No caso do Antigo Testamento, era um candeeiro ou um candelabro de 7 chamas. Essas 7 chamas representavam o Espírito Santo, a luz total, a completude, a perfeição. Então, quando o sacerdote percebia que estava apagando a lâmpada, então ele ia lá para dentro e trocava a lâmpada para que o fogo não se apagasse, porque o fogo não pode se apagar na vida cristã. E qual é o fogo que não pode se apagar na vida cristã? É o fogo da consciência, de quando Jesus está na nossa vida, eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e eu não posso aceitar as coisas velhas na minha vida em nome de Jesus. O que é que acontece? Acontece que alguns historiadores, nós não temos fonte segura para isso, mas alguns historiadores dizem que o sumo sacerdote, quando ele ia trocar essa lâmpada, ele ia num sistema meio que desconfiado. Então, amarrava-se uma corda na cintura desse sumo sacerdote ou do sacerdote, as pessoas ficavam como numa plateia, orando, intercedendo, e ele entrava naquele lugar. Ele ia trocando uma romã. É muito comum você ver no livro de Êxodo, em Levítico, a romã era tocada. Então ele entrava tocando essa romã, que para nós hoje é como se fosse um sino. Então ele entrava tocando esse sino, tim, 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 tim. Se esse sino parasse de tocar lá dentro, significava que aquele sacerdote estava em pecado e ele foi consumido, morto no Santo dos Santos. Se ele não estivesse em pecado, ele trocava e saía com cânticos. Há quem diga que eles cantavam alguns salmos, salmos de Moisés, salmos que iam dar vida ao culto. O que acontece? Nesse momento que Samuel está no lugar onde ele servia ao sumo sacerdote, a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Só para você não achar que Samuel não era crente, só para você achar que Samuel não orava, a ideia do texto é que Samuel não tinha ainda uma experiência do tipo de um sacerdote. Samuel não tinha ainda a vivência para dizer isso é a voz de Deus. Ele estava sendo preparado. Só para você lembrar, Samuel é um prometido de Deus. Samuel é filho de uma mulher que as pessoas diziam que ela estava bêbada, porque ela estava sofrendo, compungida, orando, pedindo a Deus. E Samuel vem, e Samuel é uma promessa de Deus. E Samuel é uma promessa de Deus de tal forma, que no versículo 3, no verso 19, diz assim: crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Capítulo 3, verso 19. Então Samuel era aquele menino que ele retinha a palavra de Deus. Ele não jogava a palavra de Deus em terra. Não sei se você lembra. Jesus disse que um homem saiu a semear. Lembra disso? E um homem saiu a semear. E quando aquele homem saiu a semear, uma semente caiu na terra. O que Jesus está querendo dizer ali é que às vezes, pessoas como eu e com você, recebemos a palavra de Deus e deixamos a semente cair em terra. Samuel recebia a palavra de Deus e nenhuma das palavras de Deus na vida de Samuel, ele deixava cair em terra. Por quê? Porque naquela época, deixar a preciosa palavra de Deus cair em terra deve ser como na nossa época. Essa palavra não pode cair em terra. Essa palavra tem que cair num coração. Então Samuel, esse menino, dizem os historiadores que próximo ao Santo dos Santos era o quarto ou o lugar do cantinho do sumo sacerdote. Então, quando Deus estava aqui dentro, hoje em dia você sabe, hoje em dia não tem, isso aqui em cima não é mais ungido que embaixo, você sabe disso. Esse púlpito não é mais ungido. O lugar aqui não é mais ungido. Nós chamamos de altar como um lugar da proclamação da palavra de Deus. Mas esse lugar não é mais importante do que esse lugar. Agora, o que a gente entende é que quem está neste lugar não pode cometer alguns delitos, alguns pecados, algumas dificuldades de algumas pessoas que estão nesse lugar sendo tratadas. Espera-se que as pessoas que estão aqui, trazendo a palavra de Deus, determinadas coisas não estejam mais em sua vida. Esse é um lugar
diferente, porque esse é o lugar de instrução. Se aqui tiver pecado, o pecado passa para a vida dos irmãos através do cinismo, através da frieza e do mau testemunho. Então Samuel é esse moço. E quando Deus desse lugar fala, Samuel está aqui. A palavra de Deus estava escassa naquela época. Se você for olhar, Deus se manifestou e havia dureza no coração do povo. Mas havia dureza no coração do profeta, do sumo sacerdote, desculpa. O sumo sacerdote estava calado. Os filhos dele estavam em pecado. Ele não repreendeu os filhos dele. Ele não teve coragem de tratar o pecado dentro de casa. Ele não teve coragem de tratar o pecado no coração dele. Por causa disso, Deus falou, ele não ouviu. Deus falava, ele não ouviu. E aí a Bíblia diz, havia escassez da palavra de Deus. E quando há escassez da palavra de Deus, nós somos desnutridos, subnutridos. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós queremos, mas não vamos conseguir. Nós caminhamos, mas cansamos. Por quê? Porque a palavra de Deus, só ela é lâmpada para os nossos pés. Só ela é luz para o nosso caminho. Quando somos subnutridos ou desnutridos, a palavra de Deus não alimenta a nossa vida, porque nós não deixamos. Então, quando ele fala a primeira vez, ele fala a segunda vez, ele vem falando, e a ideia do texto aqui estava escasso. Quando não há um coração receptivo, a boca de Deus se fecha. A boca de Deus se fecha por quê? Porque Deus não dá pérolas a porcos. Eu não sei, meus irmãos, se você já pensou nisso. Mas um pastor pode estar aqui à frente dando pérola a porcos. Mas o pastor não deve deixar de falar. Porque mesmo que haja porcos recebendo as pérolas, sem perceber que Deus está levando e trazendo. Porque Deus tira, se você não quer, e distribui para quem quer. Irmãos, há pessoas que Deus abençoaram, inclusive nas finanças. E essas pessoas não entenderam ainda que Deus, ele abençoa para que a pessoa replique. Até nisso, olha como Deus abençoa algumas pessoas financeiramente. E há pessoas que são tão abençoadas financeiramente, mas elas não entenderam ainda que elas vão morrer e vai ficar tudo aqui. Eu estava num curso que foi talvez uma das maiores provas da minha vida. Mas nesse curso, teve um momento muito sério nesse curso. E nesse momento, uma pessoa foi dar um pequeno relato. Não era um curso cristão, mas uma pessoa foi dar um pequeno relato. E quando aquela pessoa foi dar um pequeno relato mesmo, essa pessoa começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Ele estava sofrendo muitas ameaças por causa do momento político do Brasil. Um representante da Lava Jato. E teve um momento que ele disse assim, eu daria tudo que eu tenho, tudo, para ter paz na minha casa. Mas eu não vou arredar o pé de sonhar em ver um Brasil sem corrupção. Por incrível que pareça, no final do curso, um professor que não é evangélico, um curso que não tem nada a ver com evangélico, recomendo vocês assistirem. Ele coloca um vídeo de um senhor muito idoso, muito idoso. Me parece que aquela igreja, eu tenho quase certeza, a Igreja Batista Lagoinha, em Minas Gerais. Aquele senhor muito idoso chega e ele vai falando, alguém já deve ter visto esse vídeo, ele vai falando, ele fala sobre Eclesiastes capítulo 12. Ele vai falando, ele diz, eu daria toda a minha riqueza para ter o que vocês têm. Ele começa falando, e aquela classe, 137 alunos, 137 alunos ouviu falar de Jesus ali. Daqui a pouco, um rapaz, oh meu Deus, na Nicarágua não, esqueci o país, ele levanta. Irmãos, eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Ninguém sabia quem era cristão, quem não era. Nós, pastores, nos apresentamos, tinha alguns padres, essas pessoas que eram líderes de comunidade se apresentaram. Mas daqui a pouco aquele moço, que é de um país da África, ele levanta. Ele não falava o nosso português. E ele foi falando como Deus tinha abençoado a vida dele naquele curso. E que aquele vídeo estava falando do Jesus Salvador. Quando aquele moço terminou de falar, 137 alunos estavam chorando porque alguém ouviu a voz de Deus e proclamou Jesus naquele lugar. Talvez se fosse eu, talvez se fosse um dos pastores, eles olhassem com um olhar assim. Mas foi aquele moço que passou o curso todo caladinho. Ele levantou e Deus usou aquele rapaz para muitos ateus depois daquele vídeo. Por quê? Porque quando Deus fala, ele espera um ouvido aberto.
Quando é que os nossos ouvidos estão abertos e quando os nossos ouvidos estão fechados? É simples. Ouvidos estão abertos. Guarde isso, se você puder, anota aí. Talvez você nunca ouviu isso. Quando os nossos ouvidos estão abertos, Alda? Quando o coração está aberto. Coração aberto, ouvido aberto. Vamos repetir? Coração, misericórdia. Coração aberto, ouvidos abertos. E quando é que o ouvido está fechado? Coração fechado. Quando o coração está fechado, os ouvidos estão fechados. Então Eli estava com o coração fechado, ele estava com medo. E observe o que é que o texto diz. A lâmpada de Deus estava se apagando. Por que Eli não foi, irmãos, apagar a lâmpada, colocar azeite na lâmpada? Por quê? Porque Eli estava em pecado. E nessa sala aqui, irmãos, nessa comunidade aqui, você que está na internet, todos nós sabemos quando estamos pecando ou em pecado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não deixa um cristão dormir em paz quando ele está em pecado. Você pode enganar todo mundo, mas quando Deus olha para você, mesmo que seja por uma palavra, por uma fala, Deus sempre fala. Você pode não ouvir, mas Deus sempre fala. Amém, meus irmãos? Então, esse é o contexto. Eli, o sumo sacerdote, estava próximo ao Santo dos Santos. Samuel era um menino. Há historiadores que dizem que ele tinha 12 anos. 12 anos ele estava sendo preparado. Você sabe que ele era um menino, que ele tinha alguns votos sobre ele. Ele tinha o voto parecido com o voto de Sansão, o voto nazireu. Ele tinha um voto de santidade. Ele não podia tocar em coisa imunda. Então, ele está naquele lugar, mas ele sabia que aquele não era o lugar dele. Então, ele vai dormir no lugar dos auxiliares. E naquele lugar que ele está dormindo, Deus fala. A voz passa pelo lugar do profeta, do sumo sacerdote, e vai ao menino. Por quê? Porque Deus fala, e sempre que tem alguém com coração humilde, sempre que tem alguém com coração obediente, nós vamos escutar a voz de Deus. Deus deixou de chamar o sumo sacerdote, e Deus chamou Samuel, e ele estava dormindo, diz o texto. E quando ele está dormindo, ele levanta. E olha que coisa linda. Ele era um homem de Deus, embora fosse menino ainda. Então, quando ele levanta, ele era tão obediente. A Bíblia diz que ele vai a o sumo sacerdote. Não tinha porta naquela época. Então, quando ele chega naquela porta, ele não podia entrar nos aposentos do sumo sacerdote. Então, ele chega ali como se fosse a porta, é a cortina. E ele chama o sacerdote, ele fala, sacerdote ali, tu me chamastes, que é um pronome de tratamento de obediência. Quando ele diz, tu me chamastes, o sacerdote diz para ele assim, eu não te chamaste, vai dormir. E ele volta para dormir, ele é obediente. Observe que ele é obediente aos seus líderes. Mas, irmãos, nós precisamos ser obedientes aos nossos líderes, desde quando os nossos líderes estejam obedientes a Deus. Se o líder não é obediente a Deus, não obedeça esse líder. Se o pastor não é obediente a Deus, não obedeça esse líder. Por quê? Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O Salmo, irmão, vai nos mostrar várias vezes a contenda no coração dos salmistas, onde esses salmistas começam a lutar consigo mesmos, quando eles chegam a dizer bem assim, porque estás abatida, minha alma? Porque eles estão travando uma batalha, porque o desânimo vem, daqui a pouco vem intolerância, daqui a pouco vem o pecado, daqui a pouco é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, e ele foi se envolvendo, e o menino volta para dormir. Daqui a pouco Deus fala pela segunda vez, não sou eu que estou dizendo, nós lemos o texto. Samuel. Observe que as primeiras vezes Deus diz Samuel. Quando Deus fala com ele pela segunda vez, ele vai, escuta de novo e ele volta. E quando ele volta, diz a Bíblia, acompanhe comigo aí, irmãos. Verso 4. O Senhor chamou ao menino Samuel, duas vezes, está vendo? E ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui. Tu me chamaste? O que o senhor quer que eu faça? Olha o que é prontidão. Correu a Eli e disse, eis-me aqui. Tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi deitar. Verso 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Observe bem. Primeira vez ele chamou Samuel. Segunda vez ele chamou Samuel. Ele se levantou. Foi a Eli e disse, eis-me aqui. Quantas pessoas na Bíblia você lembra que disse, eis-me aqui? Isaías. Quem mais? Maria. Profeta Eliseu. Moisés. Abraão.
Quantas pessoas disseram, eis-me aqui, Hermes, você, nós, sempre que ouvimos a voz de Deus, sempre que entregamos uma oferta missionária, como estamos em campanha missionária, sempre que recebemos um irmão em nossa casa, porque a igreja está num projeto, isso é o eis-me aqui. Então ele diz, eis-me aqui, o Senhor, tu me chamastes? Não te chamei, meu filho, volta a deitar-se. Olha o que diz o verso 7, porém, Samuel não conhecia o Senhor. Isto é, Samuel não tinha ainda a compreensão de como Deus falava, porque naquela época Deus se manifestava para quem? Para o profeta. Você já ouviu dizer que quando nós nos calarmos, as pedras clamarão? É mais ou menos isso que a Bíblia está querendo nos mostrar, que a palavra tinha que vir pelo sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote estava distante de Deus. Você pode até não fazer a sua parte, Deus levanta outro, viu? Você pode até calar a tua boca, mas Deus levanta outro. E quando o que Deus fez for revelado, você vai ser envergonhado e vai se envergonhar para dentro. Verso 7 ele diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, observe bem, pela terceira vez. 8. Então o Senhor voltou a chamar Samuel, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli. O que ele está querendo dizer, irmãos? Que ele é obediente incansavelmente. Há pessoas que obedecem uma campanha, há pessoas que obedecem a outra campanha. Não, mas nessa campanha eu não vou participar. Não, mas eu não vou receber. Eu já obedeci tanto nessa igreja. Eu já obedeci no passado. Eu já obedeci agora no encontro de formação discipuladora. Não. Agora não. Esse menino, quantas vezes ele achou, ele só achou. Ele nem tinha certeza. Ele achou que o profeta estava o chamando, que o sacerdote estava o chamando. E pela terceira vez, ele foi ao seu líder. Irmãos, eu entendo, se os líderes dessa igreja não estivermos sensíveis à voz de Deus, Deus vai tirando um a um, porque essa igreja não é nossa, essa igreja é do Senhor. E uma igreja do Senhor prega a palavra e não prega o pastor. Quero te dar um conselho, entre a voz do profeta e a voz de Deus, fique com a voz de Deus. Ele não conhecia o Senhor e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Observe, irmãos, que não há irritação no coração desse menino. Ele vai, tu me chamaste, é a mesma fala em todos os momentos. Você percebeu que ele chamou 3 vezes? Lembra o que para você, o número 3? Ele chamou uma em nome do Pai, ele chamou uma em nome do Filho, e ele chamou uma em nome do Espírito Santo. Ele chamou para revelar, lá na frente, essa palavra é tipológica, é para revelar 2 coisas. Esse texto tem a intenção de revelar 2 coisas. A primeira coisa que esse texto tem a intenção de revelar é que Deus é um Deus triniuno. E a segunda coisa, esse texto revela que Jesus Cristo é o Senhor dos desamparados. Por quê? Porque quando ele chama pela terceira vez, ele diz, eis-me aqui, tu me chamastes, então, olha aí, então, entendeu Eli, que era o Senhor quem falava com o jovem. O sacerdote, o sumo sacerdote, foi invadido por Deus numa compreensão. Eu estou em pecado. Deus não falou comigo, mas Deus falou com ele. E olha o que diz o verso 9, é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Por isso, ele disse ao menino Samuel, meu filho, vá se deitar. Se alguém te chamar, não sou eu. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, quando Deus fala com a palavra dele para nós, não é um homem que está falando, é Deus. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva, ouvem. Fala, Senhor, porque o teu servo e a tua serva ouvem. E o que aconteceu? Samuel foi para o seu lugar. Há muitas pessoas ansiosas na igreja. Há muitas pessoas ansiosas na vida cristã. Há muitos adolescentes ansiosos com o curso que vai fazer. Talvez com um casamento. Há pessoas ansiosas pelas finanças. Há pessoas ansiosas, Deus não fala, Deus não faz. Samuel, quando entendeu que era de Deus, a Bíblia diz que ele foi para o seu lugar. Observe bem, ele não foi para o lugar do sacerdote. Você sabia que há pessoas na igreja que querem estar no lugar do sacerdote? Ele foi para o lugar dele. E chegando no lugar dele, a Bíblia diz
e ele se deitou. Verso 10, então veio o Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Então veio o Senhor. Quando Deus veio para nós a primeira vez, que vinda é essa? Bom, esta é a vinda da salvação. Diga comigo, esta é a vinda da salvação. Então Deus vem para a vida do cristão, quando ele não era cristão, para salvar. Mas Deus vem à vida do cristão para guiar, para orientar e para usar. Quando nós estávamos no mundo, a palavra de Jesus foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu estava no mundo e ele disse: vinde a mim. Quando eu estou na igreja, quando eu estou na presença de Jesus, não é mais vinde a mim, agora é ide. Indo por todo mundo, pregar a toda criatura. Eu vou, mas eu também envio pessoas que precisam ir, através de missões, por exemplo. Através de uma grande cantata eu trago pessoas. Por quê? Porque Jesus está querendo nos mostrar a importância de ouvirmos a voz do Senhor. Irmãos, guarde o que eu vou te dizer nessa noite, em nome de Jesus. Há coisas que só vão acontecer na sua vida quando você deitar e dormir profundamente. Quem melhor explicou isso foi o salmista. Ele diz assim: aos seus ele dá enquanto dormem. Guarde o que eu vou te dizer. Se você não descansar no Senhor, o milagre não vai acontecer. Vai dormir, Samuel. Vai dormir, Samuel. Talvez tenha um Samuel aqui precisando dormir. Talvez tenha um Samuel na internet precisando dormir. Vai dormir, Samuel. Porque enquanto você dorme, eu trabalho. E quando Samuel foi dormir, Deus estava acordado, porque Deus não dorme. O mesmo salmista diz: eis que não dormirá, nem tosquenejará o que guarda Israel. Amém. O que é tosquenejar, irmão? Deus não pisca. Você imagina, irmãos? A Bíblia diz que Deus não pisca. Vai dormir, Samuel. O movimento de dormir começa com piscadas. Você começa a ter sono. Aí adormece. Mas Deus nem pisca. Por que Deus não pisca? Segundo a Bíblia. Porque Ele está guardando você. Porque os olhos dele estão em todo lugar, buscando a quem se possa abençoar, salvar e transformar. Vai dormir, Samuel. E ele, como das outras vezes, observe bem, então veio o Senhor e esteve ali. Você sabe que no Antigo Testamento não era como hoje. Hoje, Deus está em nós. No Antigo Testamento, Deus nos visitava. Por isso que no Antigo Testamento, a palavra é Emanuel, é Deus conosco. Por isso que a palavra Emanuel é Deus dentro de nós. Então Deus esteve ali como das outras vezes. Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos: como é importante a casa de Deus. Você já me ouviu pregar muitas vezes aqui que isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui é um lugar que eu particularmente, não vou usar a palavra amo, mas eu sou assim, admirador desse lugar. Eu gosto da minha igreja, acredita, irmãos? Essa igreja é linda. Mas isso aqui não é igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47, e vai dizer assim: eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e havia muito temor na vida deles, e eles estavam no templo e de casa em casa. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: como é bom estar na casa de Deus. A primeira coisa que eu aprendo desse texto: é bom estar na casa de Deus. Onde é a casa de Deus agora? Agora aqui para nós. Onde é a casa de Deus aos domingos? Onde é a casa de Deus aos sábados? É aqui, é bom estar aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira coisa que eu aprendo: é bom estar na casa de Deus. Observe que Samuel teve ouvidos. Há pessoas que têm orelha, mas não têm ouvidos. Há pessoas que têm audição, mas não têm ouvidos, porque escuta tudo. Se um irmão contar um segredo ao outro de lado, a irmã fala assim, ó, ela escuta tudo. Tem gente que tem um ouvido fino, escuta tudo, mas não ouve a voz de Deus. Tem adolescente, irmão, quando vê um outro conversando, chega e faz isso, ó.
escuta tudo. Aí chega lá embaixo e diz assim, tô sabendo, hein? O menino conversou no outro banco, conversou um segredo com um coleguinha. E como é que ficou sabendo que tem adolescente que escuta longe? Para escutar fofoca, ele tem ouvido fino. Ah, irmão, tem gente que tem ouvido fino para escutar fofoca. Mas tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus. Samuel ouvia a voz de Deus. E aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É bom vir à casa de Deus. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto está justamente no versículo 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Segunda coisa que me chama a atenção de Deus, quando uma pessoa está se afastando de Deus, os sinais são evidentes. Nenhuma lâmpada apaga de forma rápida, abrupta, sempre tem sinais. A lâmpada foi se apagando. Antes que a lâmpada se apagasse, havia um movimento acontecendo e ninguém via. Será que a sua lâmpada não está apagando, meu irmão? Será que a sua lâmpada não está apagando, minha irmã, meu adolescente, meu jovem? Será que a sua lâmpada não está apagando, você não está percebendo? Irmãos, há sinais quando a nossa lâmpada está se apagando. Às vezes o sinal vem no WhatsApp, vem no Face, vem e bate a nossa porta. Às vezes o sinal vem pela escola, pelo cursinho, vem no trabalho. Tem sinais, eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Fique atento aos sinais. Porque antes que a lâmpada se apague, muitas coisas acontecem à nossa volta. Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto está no versículo 11. Disse o Senhor a Samuel. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ouvir pastores, isso é bom. Nós queremos ouvir pessoas, isso é bom. Mas olha que coisa tremenda. Quem disse a Samuel não foi o sumo sacerdote. Quem disse a Samuel foi o Senhor. Quem disse isso foi o Senhor. E o pastor precisa ter essa consciência. Ele não é bom coisa alguma. Quem é bom é Deus. Foi Deus quem disse a Samuel. Isto deve nos remeter a pensar que Deus fala conosco também. O pastor pregou. Foi uma palavra abençoada? Foi. Aprendi muito? Aprendi. Eu chego em casa, pego a Bíblia e faço como os bereanos. Eu começo a meditar para que Deus fale comigo também. Você sabe quando o pastor prega aqui? Ele prega do que Deus falou para ele. Cada dia Deus dá uma palavra nova para a gente, porque a palavra está aqui, aberta, é só você abrir e pregar. Terceira coisa que me chama a atenção, Deus sempre fala conosco. Sempre fala conosco. Isaías, eu já citei no início, Isaías 59:2, diz: eis que a mão do Senhor, 59:2, não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados ou agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. A última coisa que me chama a atenção nesse texto, eu quero tirar com os irmãos, verso 14, diz assim: portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais lhe será expirada iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Você lembra no início quando eu disse que o sumo sacerdote, ele pegava e falava das pessoas para Deus? A pessoa chegava e dizia: sacerdote, eu estou em pecado. E ele ia lá e o sacerdote cobrava um valor a ele. Às vezes era uma pomba, às vezes era um carneiro sem mancha, sem mácula, sem ruga. E esse sumo sacerdote chegava, apresentava aquilo ali e queimava no altar, tirava algumas partes e subia como um cheiro suave. O sacerdote recebia o valor, que às vezes era em farinha. Farinha, às vezes já era naquela época em pedras de sal. Então quando ele apresentava esse sacrifício, a pessoa saía dali leve. Irmãos, olha como a mente do ser humano produz coisas. Naquela época, porque ele via o sacrifício acontecer, a mente dele tirava a culpa. Acontecia, irmãos, que os sacerdotes começaram a olhar e dizer bem assim: rapaz, esse negócio é fácil. É muito fácil. Vem agora a irmã de Nalva. A irmã de Nalva vem, cheia de dinheiro, me traz um carneiro holandês, sem mácula, sem ruga. Peguei aqui. Aí eu pego um carneirozinho que eu tenho ali, de Itabuna, todo mancozinho. Ela não vê, eu dou uma pintada da cor dela, boto no negócio e queimo. Aí vem George com um carneiro italiano. Só estou parafraseando, viu, irmãos? De Israel. E aí ele vai, coloca aquele carneiro.
Quando ele coloca aquele carneiro, ele pega outro mais feinho e bota no lugar. Aí vem Catarina com um carneiro, não dos amalequitas, mas da terra de Meleque. E quando ele traz aquele que eram grandes, ele olhava assim e dizia, caramba. Aí daqui a pouco vinha um pobre com uma farinha. Ele dizia bem assim, olha, com essa pomba, vinha com a pomba, essa pomba está muito ruim. Aí pedia mais alguma coisa. E daqui a pouco o sacerdote estava fazendo daquele contexto de sacrifício, de culto, o quê? Comércio. E isso ficou por muitos anos, irmãos. Há quem diga que isso ficou por quase 600 anos. E aí chega um dia que Jesus vem. E quando Jesus veio, ele veio para acabar com a injustiça. Ele veio para livrar o homem de todas as amarras. Jesus não veio para nos tirar apenas do inferno, não. Jesus veio para nos dar justiça, justiça completa. Por isso que Deus não gosta de pessoas injustas. E aí o sacerdote está fazendo isso agora no templo de Jerusalém. Qual é a vez na Bíblia que você vê Jesus quebrando tudo? É só nessa vez. Porque Jesus está de fora. E vê aquele que foi chamado por Deus para ser uma bênção, se tornando uma maldição. E eles estão enrolando as pessoas. A irmã Maria vem com o carneiro e ele enrolando. Jesus chega e quebrando tudo aquilo ali. Diz assim, não faça da casa de Deus covis de ladrões, casa de mercadores. Jesus quebrou por causa da injustiça. A última coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é justamente isso. Jesus, ele disse de forma muito profunda, cuidado, porque a iniquidade está na sua casa. Eli poderia fazer sacrifício, não ia adiantar. Você sabe como morreram os filhos de Eli? Se você seguir a leitura do texto, você vai ver o caos que se estabeleceu na casa de Eli, na sequência da família de Eli. Mas tem uma coisa, o que Deus estava querendo dizer é que mesmo que a família de Eli fizesse sacrifícios, como aqueles sacrifícios, fizerem oferta de manjares, como aquelas ofertas de manjares, eles continuariam em pecado. Por quê? Porque só um, depois desse contexto, pode e poderá sempre tirar o pecado do homem. Quem é este? Jesus Cristo. Veio Jesus, e a morte de Jesus foi para a casa de Eli, para a casa de Hermes, para a minha casa, para a sua casa, para a nossa casa. Jesus veio para quebrar toda maldição. Em nome de Jesus, ouçamos a voz de Deus. Podemos orar, meus irmãos? Sei que muitas vezes na vida cristã, alguns tabus, alguns paradigmas precisam ser desmontados. Quando Jesus quebrou tudo aquilo ali, os religiosos censuraram Jesus. Porque sempre foi feito daquele jeito, eles já estavam acostumados. Mas Jesus veio para restaurar os princípios, de volta aos primórdios. E muitas pessoas não entendem que há muita coisa que nós fazemos, e que fazemos porque alguém fez. E outro alguém fez. E aí nós vamos fazendo sem saber que estamos agredindo o coração de Deus. Há muitas pessoas feridas em nome de Deus. Não foi Deus, mas foi pessoas em nome de Deus. Há muitas pessoas que estão afastadas, não é porque elas são ruins por ser ruins. Claro que elas têm escolhas. Mas muitas pessoas em alguma época foram convidadas por péssimos sacerdotes. Leia-se por sacerdote não apenas um pastor. Mas se você é alguém que exerce qualquer liderança na igreja, você é um sacerdote daquela liderança. Se você é alguém que se compromete em ficar à porta da igreja recebendo as pessoas, você é o sacerdote da recepção, você é a sacerdotisa da recepção. Se você é um professor, uma professora de escola bíblica, você é um sacerdote daquela escola bíblica. Se você já tem muito tempo na igreja e todo mundo sabe que você anda de um lado para o outro e você é uma pessoa que o visitante chega nessa pessoa aí é sacerdote aqui. Há muitas pessoas que precisam sair da maldição. E elas só vão sair da maldição quando elas encontrarem com Jesus verdadeiramente. Há muitas pessoas que vieram para a igreja por causa da empolgação. Há muitas pessoas que aderiram à igreja. Há muitas pessoas que entraram na igreja, mas a igreja não entrou nelas. E a primeira luta que elas passaram, elas tiveram o seu coração invadido por uma flecha, pelo desânimo. E as romãs espirituais que tocavam, que alertavam elas, não tocavam mais, elas não ouviam mais a voz do Espírito Santo. Por isso que Jesus,
se manifesta as igrejas da Ásia. Por isso que aquelas 7 igrejas representam a totalidade de todas as igrejas. E Jesus, numa delas, ele entra no meio como catsal, ele governa a igreja. Em uma delas, Jesus disse: eu tenho a chave. Há muitas pessoas com portas do coração fechados. Jesus tem a chave. Há muitas pessoas com feridas na alma de tal forma que o coração está fechado. Jesus tem a chave. Há uma outra que ele diz: eu sou a testemunha fiel. Há muitas pessoas com mágoas na sua vida, eles dizem assim: é porque você não viu, porque você não soube, mas foi nesse lugar que eu fui humilhado, foi nesse lugar que eu fui humilhada, foi naquele lugar. Aí Jesus disse: ô filho, ô filha, eu sou a testemunha fiel, eu vi, mas eu estou aqui para mudar a sua história. Samuel, Samuel, o Senhor me chamou, profeta, sacerdote? Samuel, tu me chamaste? Samuel, Samuel, o Senhor me chamou? Ô filho, vá dormir, vá descansar. Eu fico impressionado, irmãos, que até em pecado um profeta consegue ouvir a voz de Deus. Ele pode até ensinar as pessoas, mas visitação de Deus, Deus não entra, Deus não age através de vaso sujo. Ele pode até usar, porque Ele é Deus. Alguém disse: ah, pastor, mas ele usou uma jumenta. Cuidado, meu irmão, quando você disser isso. Aquela jumenta estava em condições melhores que muitos profetas e sacerdotes da época. Porque aquela jumenta não tinha alma. Aquela jumenta não tinha espírito para ser salvo. Mas aquela jumenta tinha obediência. Aquele grande peixe ou baleia, como você queira chamar, estava em condições melhores que muitos cristãos. E Deus falou 2 vezes, e ele ou ela obedeceram. Ô meu irmão, ô minha irmã, a única coisa que Deus quer de você é que você deixe de escutar, tão somente passe a ouvir. E quando você ouvir a voz de Deus, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, a tua serva ouve. Senhor, que o nosso momento seja um momento de reflexão. Que a tua graça, que o Jesus Salvador, tão especial, tão maravilhoso, esse meu Jesus, esse nosso Jesus Salvador, outro igual, não há mesmo. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele não apenas nos salvou, mas agora Ele disse: vocês já foram salvos. Agora vocês precisam ser servos, porque eu sou Senhor de vocês. Antes vocês eram escravos da Babilônia. E é como que alguém recebendo a carta de alforria, recebendo a autorização para sair pelo mundo. É como alguém que olha o sacrifício que ele fez e diz assim: como eu era escravo do mundo, essa nota foi rasgada, eu tenho agora a minha liberdade. Eu escolho ser um escravo do amor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Faz de mim, Senhor, o que quiseres. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria que você fizesse a sua oração agora. Eu fiz a nossa. Faz um momento de oração por você agora. Pensa como se você estivesse no lugar de Samuel. Mas pensa se na sua vida não tem ingredientes da vida de Eli. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.